Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos ver que apesar do grande amor de Deus se manifestar junto aos homens, e Deus ter o propósito de abraçar a humanidade com a sua compaixão, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua bondade. Às vezes, em muitos momentos e em muitas vidas, não há lugar na vida do ser humano, no coração do ser humano, para as coisas de Deus, para os propósitos de Deus. Não há lugar para o Senhor. Então nós falamos do grande amor de Deus para com o homem. Hoje vamos pensar no retorno, na resposta que a humanidade às vezes tem dado, ao grande amor do Senhor que em Cristo se revela para nós. Então o texto é Lucas capítulo 2, vai falar do nascimento de Cristo em Belém. Vai lembrar que eles foram para o momento da manjedoura, porque não havia lugar nas hospedarias da cidade. Lucas capítulo 2, verso de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que Deus possa acrescentar graça ao nosso coração, na reflexão que trazemos, que fazemos da sua palavra. Tá bom? Não há lugar. O texto no verso 7 diz: ela vai pegar o menino, vai enfaixar a criança, vai deitar numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias da cidade. É certo que uma viagem é longa, a viagem de José e Maria é uma viagem feita mais devagar, porque ela está grávida, muito próxima a dar à luz, tem que ter todos os cuidados com a gestante, com o bebê, uma viagem de caminhada, uma viagem com um certo desconforto, mas por ir devagar, eles chegam à cidade, em razão do censo que foi convocado, a cidade está cheia de gente, não há lugar para eles na hospedaria, por isso a criança é deitada na manjedoura, num local onde se abrigava animais, e a manjedoura é onde se colocava o alimento para que o animal pudesse se alimentar também. Então esse menino, o menino Jesus, ele é de fato ali recebido nesse lugar simples, nesse lugar humilde, e nós queremos lembrar nessa noite esse fato, porque não havia lugar para eles. Não há lugar, tá bom? Grava aí esse tema. E nós temos que perceber que nas celebrações do Natal, que é uma data celebrada, festejada em todo o mundo, em alguns eventos, em algumas famílias, em algumas programações, feitas em shoppings ou feitas em cidades como um todo, também não tem existido lugar para a pessoa de Cristo. As celebrações inteiras nas escolas, as celebrações inteiras nos shoppings, as celebrações inteiras, às vezes, nas praças da cidade, onde o nome de Cristo sequer é citado. Então nós vemos que essa mesma situação que Maria e José encontrou em Belém, às vezes se faz presente ainda nas cidades, ou nas famílias, ou na vida de muitas pessoas. Há lugar para muitas coisas, e há maneiras e jeitos de se celebrar o Natal, o advento do nascimento de Cristo em Belém, onde não há lugar para o menino Deus, o enviado de Deus ao mundo.
para se tornar o Salvador daquele que crê. Então nós encontramos aí, né, tantas coisas entrando no lugar de Cristo, a começar por um personagem que chamamos de Papai Noel. Um personagem aí que quer substituir, né, ser o Senhor do Natal, ser o personagem principal do Natal, na história da humanidade, que é o Papai Noel, que é aguardado nos shoppings, que é esperado com expectativa aí, né, e celebrado com muita alegria. E às vezes, o menino Jesus, o Senhor do Natal, não recebe essa expectativa aí. O Emanuel não é aguardado. O Emanuel não é recebido. Por Emanuel não há nem menção. Deus conosco. Mas há uma acolhida aí de um outro personagem. Só que o texto de Mateus, no capítulo 1, versículo 23, me lembra, né, que ele vem ao mundo, ele nasce conforme o propósito de Deus, para se tornar o próprio Deus na terra. Filho de Deus que se encarnou. Por isso é chamado de Emanuel, Deus conosco, Senhor do Natal. Há luzes por toda a cidade, junto a muitas casas, mas às vezes não se fala, não se menciona sobre a luz do mundo, que Cristo é. Que Cristo veio para ser, como nós já cantamos, né? Como nós já lemos também, no texto bíblico da abertura. Ele vem para as terras de Zebulon, para as terras de Naftali, para que o povo que jazia em grandes trevas pudesse receber da luz de Deus. É o Filho de Deus, que vem iluminar o mundo, com a sua presença, com a sua graça, com o seu favor, com o seu cuidado, com a sua vida. Então, às vezes, há luzes, né, por todo lado, mas falta a luz de Deus aos homens, conforme João, no capítulo 1, no versículo 4 e no versículo 9, Cristo, a luz do mundo. Há árvores enfeitadas, há estrelas na ponta da árvore, mas não se fala da estrela da manhã, o nosso Jesus Cristo. Então há muitas coisas que estão sendo celebradas, lembradas no Natal, e que vão tirando o lugar do verdadeiro Senhor do Natal, que é Cristo Jesus. Há presentes dados a amigos, a familiares, às crianças, mas não se lembra de ofertar a Deus, né, alguma coisa em gratidão, em reconhecimento pelo grande presente que Ele nos deu na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, que é a possibilidade de herdarmos a nossa vida eterna e de nos tornarmos filhos e herdeiros do reino de Deus, do reino dos céus. Então, eu estou apenas lembrando, citando coisas que vão tomando o lugar de Cristo. Nós reunimos a família, nós nos lembramos de celebrar, nós nos assentamos à mesa com bastante coisa para comer, né? Com bastante motivo para promover comunhão com os nossos familiares. Nós falamos de tantos assuntos, mas às vezes nem testemunhamos do verdadeiro sentido do Natal. Deus que habita a terra, que alcança o pecador com perdão. Então nós lemos um texto, quando Jesus vem chegando ao mundo, vem entrando ao mundo, está junto de uma cidade, com certeza ele há de ser e é o principal personagem naquela cidade, naquele dia, mas não há nem lugar para acolhê-lo com carinho, com a honra que o Senhor Jesus merece. Filho de Deus chegando, Filho de Deus nascendo, e tem que nascer numa estrebaria, porque não há lugar para ele nas hospedagens, na hospedaria da cidade. Então nós temos que ter cuidado com a maneira como nós celebramos o Natal. Nós temos que alertar as nossas cidades, os nossos condomínios, né?
os lugares onde nós frequentamos nas celebrações de Natal que eles fazem, as nossas escolas ou a escola onde estão os nossos filhos, porque às vezes muito é dito, muito é feito com respeito ao Natal, só falta o personagem principal, a razão principal. E aí nós temos que alertá-los, né? Que haja lugar para Cristo. Não tem problema dar o presente, não tem problema reunir a família, não tem problema enfeitar a árvore, não tem problema colocar as luzes, essas coisas todas são bem-vindas, não tem problema as canções, né, que se canta, que se ouve no Natal, tudo isso faz parte de uma grande celebração, mas que se torna pequena, sem sentido, sem razão, se não houver lugar para Cristo, se não houver lugar para o menino que nasceu em Belém. Então temos que cuidar dessas coisas, porque nós achamos que isso acontece só na vida daqueles que ainda não reconheceram a Jesus como Salvador, e às vezes não é assim, na nossa própria vida. Às vezes ela está tão envolvida com tantas atividades, com tantos bons projetos nossos, com tanto interesse que é da nossa vontade, com tantas coisas que envolvem o que nos interessam, o que é do nosso agrado, que nós nos esquecemos de dar lugar para Cristo, para as coisas de Deus, nos projetos que fazemos, no dia que vivemos. É bem possível passarmos um dia inteiro envolvido com o trabalho, envolvido com amigos, envolvido com família, envolvidos com internet, envolvidos com o celular, envolvidos com as séries, belas séries da TV, e às vezes não temos um tempo, um minuto, uns 10 minutos, uma meia hora, para nos envolvermos com a Bíblia, para nos envolvermos com a oração, para nos envolvermos com um propósito de Deus para a nossa vida naquele dia. Por quê? Porque não se encontrou lugar para Cristo naquele dia na nossa vida. Isso pode acontecer um dia do ano, isso pode acontecer um mês inteiro, 30 dias do ano. Se você for verificar muito bem o tempo que você tem dado para dar lugar nas coisas de Deus, você vai perceber que é muito menor do que o tempo que você dá para outras coisas mais insignificantes, que poderiam ser deixadas de lado, e poderiam ter ficado sem fazer. Coisas com as quais você às vezes nem deveria se envolver, mas se envolveu. Por quê? Porque não valorizou o Senhor do Natal, o Senhor Jesus, o propósito de Deus, o querer de Deus. É muito fácil e é muito comum nós nos envolvermos tanto com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente gosta, com a agenda que a gente tem, e esquecer de dar lugar a alguém mais especial, o nosso Deus, o propósito dele, o querer que é dele, a agenda que é dele, a vontade que é dele, e que ele espera de nós, pelo grande amor com que nos amou. Então, precisamos às vezes lembrar as pessoas à nossa volta disso, mas precisamos também todos os dias nos lembrar disso. O que eu vou fazer pelo Senhor nesse dia? O que eu vou fazer para expressar a importância que eu dou, dando lugar a Cristo, dando lugar ao propósito de Deus na minha vida hoje? Todos os dias. Nós temos que entender que o amor de Deus nos alcança todo dia. A bondade, o cuidado, a providência. Temos que entender que a salvação que dele recebemos faz com que recebamos e tenhamos uma nova vida, que vivemos todo dia. Mas há alguns dias que nós vivemos como se o Senhor não existisse. Nós andamos nos nossos próprios caminhos. Nós realizamos as tarefas que nós achamos que são importantes. Nós tomamos as escolhas, nós fazemos as decisões. Nós investimos a nossa vida no tempo que temos, naquilo que achamos que devemos investir. E às vezes não há tempo para o Senhor. Quando você chega à noite, se você for ser sincero ou sincera, você vai ver que não houve tempo, não houve lugar para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para o querer de Deus, para a vontade de Deus. Segundo ponto, a realidade do presépio, que apresenta a humildade, mas também a grandeza de Cristo. Eu já falei um pouco disso domingo passado, quero só lembrar, né? Por que nós temos que nos lembrar e dar um lugar importante para o Senhor na nossa vida? Por que nós temos que lembrar, né, de abrir o espaço das nossas celebrações para apresentar o Senhor Jesus e o plano e o propósito de Deus em Cristo na história da humanidade? Porque ali está revelado a humildade de Cristo.
O Deus que se faz homem. O Deus que se esvazia de si mesmo. E faz isso porque Ele quer alcançar a nossa vida com a sua graça. Faz isso porque se importa com o nosso pecado. Se importa com os danos que o pecado produz na nossa história. Faz isso porque quer nos socorrer, quer nos salvar, quer nos ajudar, quer abrir uma porta de saída, de salvação para nós, que é Ele mesmo. Ele mesmo é a porta. Eu sou a porta. Quem passa por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o salvador daquele que crê. Por isso seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, da sua iniquidade. Então há ali uma humildade muito grandiosa, manifesta no presépio, né? Na figura do presépio, no momento da manjedoura, no momento do nascimento de Cristo. Está num local simples. Foi para o local mais simples, quem sabe, da cidade, porque não havia lugar para ele nas hospedarias luxuosas, chiques, confortáveis, que Nazaré também tem, ou que Belém também tem. Mas expressando a sua humildade no propósito de ser servo. E sendo servo, ser obediente até a morte. E obedecendo ao Pai, podendo cumprir o propósito do Pai em favor da humanidade. Nos ensinando também a sermos humildes, né? Nos humilhando diante da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele possa nos exaltar. Mas o presépio, mas o momento do nascimento de Cristo, aquele momento em que a criança é envolvida em faixas simples e é deitada na manjedoura, é também um momento de grandeza. Porque está ali Maria e José, seres humanos, simples, de família simples, da linhagem do rei Davi. Mas vão estar presentes os pastores, que também são simples, que estavam nos campos, cuidando dos rebanhos nas vigílias da noite, e são visitados por anjos. Há, no momento de frente à manjedoura, com pastores, José e Maria, uma milícia de anjos, que entoam toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao menino Deus que nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Nos enviando a Cristo, Ele o faz para o nosso bem. A simplicidade, nesse agir de Deus, nesse momento do nascimento de Cristo, mas a grandeza, porque há o extraordinário de anjos, há uma estrela que guia magos distantes, que vêm do Oriente, e que os traz até a presença do menino que nasceu para adorá-lo, para render-lhe dos seus tesouros, das suas preciosidades, para trazer os presentes, fazer a sua oferta, a oferta das suas vidas, reconhecendo e honrando o menino Deus que nasceu. Então o presépio vai nos ensinando, vai nos fazendo ver, né, o agir de Deus. Os magos chegam aonde? Chegam primeiro no palácio de Herodes. Porque acham que é ali que vai estar o menino que nasceu. O enviado de Deus, da descendência de Davi. Não encontro ali, na grandeza do palácio. Vou encontrá-lo na humildade de uma casa simples de Belém. Mas poderiam ter encontrado como os pastores na estrebaria, deitado numa manjedoura, num ambiente ainda mais simples. Mas o que nos chama a atenção é quando eles param no palácio. E no palácio eles perguntam e procuram pelo rei que haveria de nascer, porque eles estão sendo guiados por uma estrela de uma terra muito distante. E agora eles vieram para conhecer, para honrar, para adorar, para ofertar das suas preciosidades ao menino, para dar a ele o reconhecimento. Herodes então manda chamar os doutores da lei.
manda chamar as autoridades judaicas, que conheciam muito das Escrituras e das profecias nas Escrituras, referente ao Messias que haveria de nascer, ao rei que haveria de vir. Como esse texto que nós lemos de Isaías capítulo 9, verso de 1 a 7. Do menino que nasceria. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9. Essas autoridades governamentais judaicas que são chamadas à presença de Herodes são aqueles que conheciam tudo sobre o menino que haveria de nascer. Todas as profecias, todos os dizeres, onde ele haveria de nascer, onde ele haveria de viver, como se daria o seu nascimento de uma virgem. São os conhecedores da fé que aponta o menino, que aponta a vinda do Messias, que aponta o nascimento do Emanuel, o Filho de Deus. E de fato eles demonstram saber, demonstram conhecer. Diante de Herodes, junto aos magos do Oriente, eles vão declarar em Belém de Judá. As profecias nos dizem que ele haveria de nascer em Belém de Judá. Expressavam conhecimento, expressavam entendimento sobre como e onde haveria de nascer o menino. Mas o que me chama a atenção é que os magos seguem para Belém. As autoridades religiosas, aqueles que conheciam o fato do nascimento de Cristo, permanecem no palácio. Não vão a Belém sequer por curiosidade. Não se dão o trabalho de deixar o palácio, de ir a Belém, quem sabe para ver se esses magos estavam certos, se essa profecia haveria mesmo de ter se cumprido. Isso chama a nossa atenção, porque alguém vem de longe e reconhece o menino que nasceu em Belém e se prostra diante dele e o adora. Mas os conhecedores do fato, para quem o Senhor já havia revelado por profetas sobre o nascimento do menino, sobre o seu reinado, sobre o seu ministério, sobre a sua morte, sobre a sua linhagem, agem como aqueles que não dão lugar ao menino que nasceu em Belém. Não se importam, não se interessam. Não há lugar para eles, embora sejam aqueles que identificam o fato, que conhecem sobre o fato. E aí, meus queridos, que o alerta para nós se torna ainda maior quando celebramos o Natal, porque Deus nos deu o conhecimento do Natal. Deus nos deu a revelação de quem o menino é. Nós andamos pelas ruas, mas também nos dirigimos ao templo, nos assentamos aqui e adoramos a Deus, porque dizemos ter convicção de que Jesus é o enviado de Deus que veio para se tornar o meu Salvador, o meu Senhor. E que o sangue que ele verteu naquela cruz é sangue que nos purifica de todo pecado. Mas às vezes quem mais tem o entendimento, quem mais tem o conhecimento, é quem menos dá lugar. É quem menos se importa. É quem menos se interessa em saber, em ver. É quem menos que de fato vai diante do menino para adorar, para fazer as ofertas, para apresentar o seu melhor, para oferecer algo da sua vida, do seu propósito, daquilo que Deus já lhe deu em favor do menino que nasceu e do reino que está sendo estabelecido. Quem mais conhece e quem estava mais perto não foi. Quem menos conhecia, estava muito mais distante, foi conduzido pelo Senhor e viveu a graça de contemplar o menino, se prostrar diante dele, oferecer os seus presentes e sair com alegria caminho afora, tendo contemplado o Emanuel. Personagens dos quais nós nos lembramos a cada Natal, os pastores e os magos que vieram do Oriente. Mas os anciãos de Israel, de Jerusalém, que estavam no palácio junto ao Herodes, aqueles que dominavam o conhecimento de tudo aquilo que envolvia a pessoa do Messias que haveria de vir,
esses se mantiveram distantes. Na vida deles, no momento do nascimento de Cristo em Belém, não havia lugar e não houve lugar para o menino Deus que nasceu, para o Messias que veio. Então há um alerta muito precioso para todos nós. Um alerta que esse texto da chegada de Maria e José em Belém, e todo o contexto que envolve esse momento na cidade, onde não há lugar para Jesus nas hospedarias da cidade, traz como um alerta ao nosso coração. E que vem no texto bíblico, que nos diz assim: veio para os seus, mas os seus não receberam. Há um texto aí, nem Yasmin, para nós? Que revela essa verdade trazida por boca de João no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 11 a 13. João 1. Serve de alerta para nós. Vamos ler juntos? Veio para o que era seu, e o seu não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Olha o alerta precioso aí. Os magos vêm de longe, não pertenciam ao povo para o qual Deus revelou as verdades do Messias. Mas eles o recebem. Eles recebem da sua graça. Eles o honram, eles o adoram. Eles ofertam das suas preciosidades. Mas os seus, os judeus, não recebem. Não se importam. Não caminham de Jerusalém a Belém. Nem mesmo por curiosidade. Quem detém o conhecimento, quem diz ter a convicção de que o Messias viria, não se apresenta diante dele quando ele nasce, quando ele surge. É um alerta precioso para nós, que detém, porque nós temos o conhecimento. Nós temos a fé. Nós temos a palavra de Deus que nos instrui. Nós conhecemos o propósito de Deus que nos revela. Seu querer, a sua vontade. Mas às vezes os de longe se apresentam, adoram, celebram o Natal de verdade. E a gente de perto fica só naquilo que nos envolve com outras coisas, mas não nos dá a graça de poder nos envolver com o principal motivo, o nascimento de Cristo em Belém. A vinda ao mundo do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele veio para os seus não receberam. Mas aqueles que o receberem, sejam magos do Oriente, sejam pastores das campinas de Belém, sejam brasileiros lá em São José dos Campos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque creram no seu nome. Porque se lembraram do Senhor. Porque apresentaram ao Senhor os seus corações. Porque clamaram por sua misericórdia. Porque viram em Jesus o Salvador da sua alma. E é por isso que o alerta de Deus, por meio de Pedro, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que você conhece bem, é esse aqui, dado a uma das igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Quando proclamamos o Evangelho, quando vivemos o Evangelho,
quando servimos ao Senhor junto ao seu reino, quando expressamos o nosso amor a Deus, quando obedecemos a palavra de Deus, quando colocamos a nossa vida como um instrumento para que Deus possa usar no seu agir junto à história da humanidade, escrevendo a história através da nossa vida, como também cantamos. Cristo vai bater a porta dos corações. E alguns vão abrir. E vão participar do momento em que Cristo vai compartilhar com eles tudo que Ele tem sobre a mesa. Cearei com Ele, e Ele comigo. Quando entendemos o verdadeiro sentido do Natal e damos lugar a Cristo na nossa vida, Jesus está dizendo para nós, tudo que é seu é meu. Seus pecados, sua iniquidade. Os danos do pecado, suas aflições, suas dores, suas preocupações, seus sonhos, seus projetos. Tudo que é seu é meu. E tudo que é meu é seu. O preço que eu paguei, o sangue que eu verti, a vida que eu entreguei, o caminho que eu me tornei para conduzi-lo ao Pai Celeste. O meu reino é o seu reino. A eternidade do meu viver é a eternidade do seu viver. Eis que estou à porta e bato. Se você que vem de distante, ou se você que está de perto, abrir a porta, entrarei. E você vai ver que tudo que é seu é meu. E tudo que é meu é seu. Cearei com Ele, e Ele comigo. Um Deus que toma toda a nossa dor, toma todo o dano do nosso pecado, paga o alto preço do sofrimento pela nossa iniquidade, e abre uma mesa de oportunidades, de privilégios, para vencermos a morte, para vivermos eternamente, para termos uma eternidade de gozo, de paz, sem choro, nem ranger de dentes. Um Deus que nos abraça. E que merece um lugar na nossa vida. Não um lugar qualquer. Não um lugar num cantinho que sobre. Mas o melhor lugar. Para ser Senhor do nosso coração, para ser Senhor do nosso viver. Para conduzir o nosso destino. Para fazer de nós o propósito que Deus tem, como fez dele o propósito, para se tornar o nosso Salvador. A pergunta que a gente tem que responder é, tem existido lugar para Cristo, para as coisas de Deus na nossa vida? Pelo grande amor com que Ele nos amou. Quando Ele bate a nossa porta, pede de nós uma coisa que para nós é muito importante, da qual nós não queremos abrir mão. Nós a entregamos nas mãos de Cristo. Ou nós mantemos a porta fechada. Nós lutamos contra o pecado para que esse pecado possa ser eliminado, seja vencido. Ou nós continuamos com a porta fechada, cuidando das nossas coisas e praticando os nossos pecados e vivendo as nossas iniquidades, mantendo Cristo lá fora. Porque todo ser humano gostaria de ser feliz. Todo ser humano gostaria de herdar a eternidade de gozo e paz. Mas herdar a eternidade de gozo e paz e ter felicidade eterna para a alma, somente em Cristo. Não há outro caminho, há um caminho. Não há outra verdade, existe a verdade que é Cristo, está em Cristo. Mas às vezes não há lugar. Nós fechamos as portas. Cristo continua a bater. Mas nós continuamos preferindo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Preferimos continuar sendo quem a gente é. E não há lugar para Cristo. Nem para o amor de Deus em Cristo. Nem para a salvação que Deus em Cristo prepara.
Porque ela é para aquele que crê. Quem crê tem a vida eterna. Graça de Deus manifesta em favor do perdido. E se a gente continua com a porta fechada, e se a gente já percebe que às vezes o Senhor vem para os seus, mas os seus não quer, mas aquele que quer, Ele dá e oferece a oportunidade de se tornar filho, mesmo que venha de terras distantes, mesmo que não tenha tido o conhecimento que eu adquiri desde pequeno, nós temos que estar atentos e alerta para uma outra verdade, que a Bíblia também nos revela. É a verdade que há de existir um dia, o soar da última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, quando Cristo romper os céus, né? Quando a segunda vinda de Cristo acontecer, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados para um dia que é chamado de o dia do juízo. Porque o Senhor Jesus, que foi assunto aos céus, o mesmo que nasceu em Belém, o mesmo que padeceu em Jerusalém, há de vir. E no soar da última trombeta, ele não vem como Salvador, ele vem como justo juiz, para julgar o mundo com justiça, e os povos consoante a sua equidade. Para aqueles que se abriram à fé, que se abriram ao propósito de Deus, para aqueles onde Cristo encontrou lugar na vida, no coração, na alma, na história, a herança dos céus, a herança da Nova Jerusalém é certa. Para aqueles onde não houve lugar, por motivos N, por explicações, por convicções múltiplas, cada ser humano tem a sua explicação e a sua convicção. Juízo de Deus, que não traz mais a graça, que não traz mais o perdão, mas que manifesta a justiça. Porque aquele que não me honrou diante dos homens, eu também não hei de honrá-lo na presença do meu Pai Celeste. Aos servos bons, aos servos fiéis, aqueles que deram lugar a Cristo, ao Evangelho, ao propósito de Deus, servos bons e fiéis, entra no gozo do teu Senhor. Mas servos maus, negligentes, para onde o propósito de Deus não houve lugar, não houve espaço, apartai-vos de mim. Para o inferno, separado ao diabo e aos seus anjos. Então, esse momento do nascimento de Cristo, ele precisa ser de alerta para nós, sobre o lugar que Cristo tem tido na nossa vida, sobre o lugar que o propósito da graça de Deus tem estado no nosso viver, sobre a maneira como nós celebramos de fato o Natal, que pode ter canções, que pode ter luzes, que pode ter árvore, que pode ter troca de presentes, que pode ter ajuntamento de família. Mas tem que ter um lugar especial para Cristo. Tem que ter um lugar especial para o Senhor do Natal, para o Senhor da vida, para o Senhor que nos perdoa, para o Senhor que nos abraça com graça, para o Senhor que faz de nós filhos de Deus, para o Senhor que escancara para o ser humano o seu reino, reino eterno, reino de vida, reino de paz. E o Senhor Jesus encontra sempre um lugar muito especial a cada dia da nossa vida, no nosso coração, na nossa agenda, no nosso tempo, naquilo que possamos ofertar a Ele, na adoração que possamos dar. E exista sempre um lugar para Cristo, que não fechemos as portas, para que possamos ceiar com Ele.
E Ele conosco. Comprometeu, ceando com seus discípulos, no reino de meu Pai, no reino dos céus, no reino eterno. Ele foi preparar para que onde Ele esteja, estejamos todos nós.